a dinâmica que nós pensamos na construção dessa videoconferência, live, seria justamente a Renata com o seu arcabouço da legislação, das normas, e a Tânia com a expertise dela em gestão do serviço de alimentação. Então, essa equação ela não é fácil de se fechar, né? Porque nós temos parâmetros que nós usamos da segurança dos alimentos na nossa rotina há muito tempo. Só que hoje essa exigência ela é muito maior, pela questão da segurança do alimento e do manipulador e do consumidor. Então, esses alicerces, esses pilares, eles têm que estar muito bem fundamentados para que consigamos ter um alimento seguro. Então, nossa conversa hoje vai abordar vários eixos, e o primeiro seria a gestão de pessoas, né? Será a gestão de pessoas com relação a todo esse universo, com relação a asseio pessoal, a capacitação das pessoas que estão como manipuladores, com aqueles que estão servindo a alimentação, aos pratos, até o delivery, enfim. E a segurança também do trabalhador. Então, eu queria que vocês já começassem a se posicionar com relação a essa temática. Aqui. Eu posso começar, que eu vou falar um pouquinho da legislação. Eu não sei, assim, todos... a vigilância sanitária, como eu falei, ela é uma atividade que faz parte do Sistema Único de Saúde. Ela é uma das funções, né, dos braços do Sistema Único de Saúde, e ela tem o que a gente chama de poder de polícia. Né? O poder de polícia seria, falando de forma bem simplificada, é o poder que o agente de fiscalização tem de fazer cumprir a lei, aquilo que está em norma, em regulamentos. Então, a atuação da vigilância sanitária ela é bastante voltada em normas, regulamentos, né? Ela tem que ter um embasamento jurídico para que a gente possa atuar. Né? Então, a pandemia trouxe esse desafio porque é uma coisa nova, então muitas coisas do que a gente vai falar não estão prescritas em regulamentos, né? Então é importante, assim, mas são dicas que vão contribuir para a segurança sanitária de uma forma geral. Então, de uma maneira geral, só para situar em relação ao arcabouço regulatório que a gente tem em relação às boas práticas, né? A gente tem muitos regulamentos, né, gerais e específicos por tipo de produto, de alimento. Uma boa notícia é que a Anvisa está revisando esses regulamentos de boas práticas de fabricação. Então, a gente já está trabalhando internamente, é um tema que está na agenda regulatória, então a gente quer trabalhar nessa simplificação regulatória desse arcabouço, simplificar a quantidade de normas, os requisitos, não de abrir mão de requisitos de segurança sanitária, mas pegar onde eles estão repetidos, colocar em um só, fazer a simplificação regulatória mesmo, né? Então a gente já está trabalhando nisso. Então não se assustem com o tanto de normas que tem, porque a perspectiva é melhorar. Mas, de qualquer forma, a gente tem alguns regulamentos gerais de boas práticas de fabricação. A gente tem a portaria 326 de 1997, ainda do Ministério da Saúde. A gente tem a resolução número 275 de 2002, que traz um checklist de boas práticas de fabricação. Esses são os principais de boas práticas. Depois a gente tem algum de 93, que fala de inspeção sanitária. A gente tem alguns por categorias de alimentos, no caso de produção de sal, de palmito, de conservas vegetais e por aí vai. E o de boas práticas de manipulação de alimentos, que são dos serviços de alimentação, a gente tem um principal, que seria a RDC 216 de 2004. Então, são muitos regulamentos, e uma dica para quem quiser ter acesso a esses regulamentos, acesse a biblioteca de alimentos que está disponível no portal da Anvisa. Então, entra no site da Anvisa, procura o macrotema alimento, é uma coluna que tem do lado esquerdo da tela, alimento, vê em regulamentação, e lá vai estar toda a biblioteca de alimentos. Então, todos os regulamentos da área de alimentos podem ser encontrados lá, inclusive os de boas práticas.
E, além disso, como a gente teve esse desafio do Covid, a gente elaborou algumas notas técnicas também que tratam especificamente dessas adaptações nas boas práticas para o enfrentamento da pandemia. Então, a gente tem a nota técnica número 47 de 2020, ela trata sobre o uso de equipamentos de proteção individual, especificamente luvas e máscaras, é o principal foco. A gente tem a nota técnica 48 de 2020, essa trata sobre as boas práticas mesmo, né, de pontos específicos das boas práticas de fabricação e de manipulação que devem ser reforçados. E a gente tem a 49 de 2020, que ela traz orientações específicas para serviços de alimentação que fazem atendimento direto ao cliente. Então, são documentos bons, né? A gente buscou as referências mais atualizadas sobre o tema, mas como a Tânia falou, é um assunto que o conhecimento está sendo desenvolvido, né? Então, a gente tem esse desafio de tratar dessa pandemia e produzir conhecimento ao mesmo tempo. Então, é provável que esses documentos tenham que ser revisados como eles já foram, né? É a segunda edição que a gente fez deles. Então, qualquer sugestão, dúvida, comentário, atualização, podem sugerir para a Anvisa que a gente vai buscar manter ao máximo esses documentos atualizados. Eles estão no portal da Anvisa, lá tem um item específico, quando você entra tem lá coronavírus. Nas notícias, tem uma notícia lá de 12 de junho, que vai falar dessas notas técnicas, então vocês podem acessar eles, tá? Isso, gente, é só para falar do início das normas, né? Aonde que a gente se baseia como vigilância sanitária para fazer essas exigências e as orientações que a gente está propondo. Então, falando em gestão de pessoas, especificamente, né? Então, as boas práticas de fabricação e de manipulação, ela tem um item específico que trata da questão da saúde do trabalhador. Então, já é obrigatório, né, tanto das empresas, fábricas, serviços de alimentação, independente do tamanho, ter cuidados e ter procedimentos específicos relacionados à saúde do seu trabalhador. Então, aqui a gente não está falando em nenhuma novidade, né? Se alguém que tem uma empresa que não faz isso, está irregular, porque a legislação já pede, né? A legislação já exige que as empresas, os serviços, tenham procedimentos operacionais, padrões específicos que tratam do tema. O que é um procedimento operacional específico, né? Padrão? Esse procedimento vai listar, por exemplo, quais vão ser as medidas, né, adotadas no caso de sintomas e suspeitas de alguma doença do seu manipulador, do seu trabalhador de uma fábrica de alimentos, quais vão ser os exames periódicos que esses trabalhadores vão ser submetidos dentro da sua empresa, como é que você vai capacitar os seus manipuladores ou os seus trabalhadores em relação às questões de boas práticas, de higiene também. Você tem que registrar isso é obrigatório. Como é que você vai proceder com a higienização, em relação à higienização das mãos desse manipulador, os produtos que vão ser utilizados. Então, é um procedimento bem específico que a legislação traz alguns pontos que tem que constar obrigatoriamente. E num serviço de inspeção, o fiscal sanitário vai pedir isso. Cadê o seu procedimento operacional padrão da saúde do trabalhador? E vai verificar se todos os seus trabalhadores estão fazendo os exames periódicos, quais são os procedimentos que a sua empresa adota quando você tem um trabalhador doente ou com suspeita de alguma doença. Então, aqui a gente não está falando de nenhuma novidade. O que o trabalhador vai fazer? O que o responsável pela empresa vai ter que fazer? Adaptar os seus procedimentos operacionais padrões para essa nova realidade que o novo coronavírus trouxe para a gente. Então, a primeira recomendação foi o que a gente colocou, bateu firme lá pela Anvisa, é que os responsáveis por serviços de alimentações, por empresas, peguem os seus procedimentos operacionais padrões, não só de saúde do trabalhador, mas todos, e avaliem quais são os reforços que vão ter que ser feitos, quais vão ser as adaptações que vão ter que ser feitas para poder enfrentar essa nova realidade. Então, é isso que a gente recomenda e para a saúde do trabalhador também. Provavelmente, esse trabalho, alguns ajustes vão ter que ser feitos,
mas é possível ver que as boas práticas vão dar conta de 99% das situações que a gente está enfrentando agora. É bem interessante fazer esse exercício. Então, quando a gente fala de adaptações, né, como as boas práticas, no início, elas têm um foco muito na saúde do trabalhador em relação à segurança sanitária do alimento. Agora não, o desafio é outro. Também tenho que garantir a saúde da minha força de trabalho, para que eu não perca trabalhadores, né, para que os meus trabalhadores, caso haja contato direto com clientes, não se transmitam a doença para os meus clientes, né, e também que, por acaso, esse trabalhador não saia contaminando superfícies, seja superfícies que os alimentos vão ser manipulados ou não. Maçaneta, de banheiro, tudo. Então, o trabalhador, ele tem que ter esse controle bastante rígido para que ele não se torne um transmissor da doença, né? E não importa se esse COVID ou não vai ser transmitido por meio do alimento, porque a probabilidade é pequena, mas ele tem que ser observado sob essa perspectiva, para manter a força de trabalho e ele não se tornar um foco transmissor também para os seus clientes. Imagina que coisa terrível, né? Você vai no restaurante e você ganha de brinde um COVID da pessoa que está trabalhando naquele serviço de alimentação. Então, é necessário, né, que sejam feitas essas medidas, implementadas medidas específicas para avaliação do estado de saúde dos trabalhadores, para identificar, gente, de maneira proativa, suspeitas ou casos confirmados da doença. Né? A pessoa, o responsável pela empresa, não pode esperar que os seus trabalhadores, por livre e espontânea vontade, sem orientação, sem procedimentos a serem seguidos, né, determinados pela empresa, comuniquem ou não o fato de eles estarem doentes ou suspeitos. A empresa tem que ser proativa em relação a isso, né? Tem que estabelecer procedimentos, seja na entrada dos funcionários todo dia, né? Então, pode ser todos os dias de manhã, questionar, conversar com os funcionários. Além disso, capacitar os funcionários é importante também, né? Os funcionários têm que estar capacitados a identificar suspeitas ou o caso da doença, orientar o que esses trabalhadores devem fazer no caso de suspeita de doença ou não, né? No caso, por exemplo, se você tiver um transporte fornecido pela empresa, né, você não deve nem permitir o seu trabalhador entrar no transporte se ele tiver suspeito de uma doença, porque vai ser um ambiente fechado, em que aquele vírus provavelmente vai ter uma capacidade de disseminação incrível. Então, essas adaptações é que precisam ser feitas, e aí os gestores do serviço, da empresa, eles vão ter que sentar nos seus procedimentos e identificar os pontos chaves e implementar essas maneiras de busca proativa. Implementar também mecanismos, por exemplo, de comunicação dos trabalhadores, no caso da doença já ter sido instalada ou suspeita. Você não tem que fazer seu trabalhador pegar um ônibus, ir lá no ambiente de trabalho e falar, olha, eu estou doente, o que eu faço? Não, mecanismos por e-mail, por telefone, ou seja lá o que foi. Ou seja, isso aí é fundamental. E, além disso, a gente também precisa de adaptações em relação ao ambiente de trabalho em que essas pessoas estão inseridas, né? Visando o quê? Aumentar o distanciamento físico entre as pessoas, né? O que se recomenda hoje em dia, até o momento, é o distanciamento de 1 metro, né? Maior, e com isso, caso não seja possível, pode-se estudar algumas medidas, como aumentar o turno do trabalho, né? Você dividir o seu turno do trabalho para que as pessoas diminuam a quantidade de pessoas no ambiente ao mesmo tempo. Além disso, reforçar as práticas de higiene, ventilação, se for possível, né? Aumentar a ventilação, se não for o controle do ar, da higienização dos aparelhos que tratam do controle de ar, de renovação, ar-condicionado, tem que se prestar atenção. As escalas de trabalho também podem ser olhadas, diferenciadas, utilização de barreiras físicas. Então, tem uma série de medidas que podem ser tomadas. O uso de EPIs, né, pelos próprios trabalhadores também, é uma coisa que a legislação sanitária de alimentos, ela não obriga o uso de EPI, a não ser que seja para proteção do trabalhador devido ao serviço, seja, por exemplo, uma máscara, porque o ambiente que ele está trabalhando tem muito pó, então, para a própria saúde, proteção da saúde do trabalhador. Mas, hoje em dia,
é uma novidade, né, que o Covid faz, a gente já recomenda que o ambiente de manipulação, o ambiente de trabalho em que se trabalha com alimentos, também os trabalhadores usem máscara. Isso traz grandes desafios, porque a máscara, por si só, quando mal utilizada, ela se torna um foco de contaminação, né? Então, a empresa tem que fornecer máscaras em quantidades adequadas, tem que ensinar os seus trabalhadores a utilizar aquela máscara, a poder colocar, como saber colocar, como tirar, tem que ensinar, né, no caso também, higienizar a mão, toda vez que tocar na máscara tem que higienizar a mão. Então tem uma série de cuidados aí que essa pandemia trouxe para a gente. Questão de uniforme também, de higiene pessoal, reforçar a questão dos adornos, não pode, unha grande não pode, unha pintada não pode. Por quê? Porque isso junta a sujeira e aumenta o risco de contaminação. Então, uma série de desafios, né, que isso trouxe para a gente, mas o bom é isso, nada disso é novidade, né, quase nada disso é novidade, né, são grandes desafios, mas que quem já trabalha com boas práticas não vai ter grandes dificuldades em se adaptar. Agora, lógico, quem nunca implementou as boas práticas e vai começar do zero, além da irregularidade da infração sanitária, vai achar que aquilo ali é um absurdo, é um desafio, tudo, mas não, isso já é obrigatório, gente. Alimento tem que ser seguro, né? Covid não é transmitido por alimentos, mas a gente tem outros milhares de doenças transmitidas por os alimentos, que se o seu trabalhador não tiver cuidado, se você não cuidar da higiene do seu trabalhador, ele não vai transmitir Covid, mas ele vai transmitir doenças que muitas vezes podem ser mais graves, né? Surtos, a gente escuta surtos alimentares aí, intoxicações, infecções que são bem graves, né? Então é basicamente isso. Obrigada, Renata. Tânia, pode seguir com a sua contribuição. Tá, algumas coisas, assim, eu listei algumas questões pensando nesses eixos, né? Pensando na gestão, algumas coisas até a Renata colocou, mas eu vou, assim, reforçar. Tem uma questão que eu acho que é importante da gente pensar, e quem está assistindo refletir sobre isso, que é a questão, assim, na área de alimentação, no serviço de alimentação para a coletividade, a gente tem o setor de refeições coletivas, né, onde o nutricionista está presente, né, então existe um controle, a gente sabe que existe um controle maior, né, normalmente os manuais de boas práticas todos são feitos, os POPs, o acompanhamento, né, e nós temos aí o setor de alimentação comercial, né, que a gente sabe que ainda caminha, ainda precisa de um aprimoramento bem maior em relação às boas práticas de manipulação. Nesse momento de pandemia, na minha percepção, como as empresas, de uma certa forma, os serviços pararam, né, e a grande maioria trabalhando de forma remota, traz para a gente um desafio maior no setor comercial, né, não que não acho um desafio no setor institucional, mas eu quero chamar a atenção da nossa atuação, de quanto a gente tem a contribuir para o setor comercial, que ainda precisa muito se aprimorar nessas questões das boas práticas de manipulação, das regras que já eram vigentes, né, da legislação, e quanto mais agora, nesse momento de pandemia. Então, algumas questões que eu coloquei, por exemplo, se a gente fala de gestão de pessoas, a gente pensa em qual é a política de gestão de pessoas que essa empresa já tinha, né, para as questões relacionadas à segurança do trabalhador, a saúde, segurança e saúde do trabalhador, e também segurança do alimento. Quando a gente fala do setor institucional, que normalmente são empresas grandes, ou até menores, né, mas empresas que têm redes, né, de unidades, né, que a gente chama de unidade de alimentação e nutrição, normalmente se tem programas, né, tem um programa de controle médico, saúde ocupacional já estruturado, implantado. Quando a gente vai para o universo da refeição, né, do segmento da refeição comercial, a gente tem, normalmente, estabelecimentos menores, né, então, que não existe muito essa questão de planos bem implantados. Então, traz agora um papel importante na definição de qual é o programa de saúde ou é o programa de gestão de pessoas que você tem
no teu estabelecimento, pensando na saúde do seu colaborador, né, e também na qualidade, né, da segurança do alimento. E aí, algumas questões, quando eu fui ler, né, as normas técnicas que a Renata citou, né, 47, a 48, a 49, de 2020, que trata especificamente desse momento de pandemia, elas não trazem, elas resgatam questões que já são apresentadas, né, na resolução 216, que é a resolução que a gente usa bastante na questão das boas práticas, né, e também nos livros das recomendações da literatura relacionada a esse aspecto, de higiene e manipulação de alimentos, incorpora questões novas, como o próprio uso da máscara, né, o próprio uso, o próprio tecido, o material, né, traz recomendações nesse sentido, mas nada mais é do que um resgate das boas práticas que a gente já deveria estar fazendo. E quando a gente fala, a Renata bem falou, né, que a própria vigilância sanitária é um órgão de fiscalização e poder de polícia, eu sempre coloquei isso na minha prática profissional, que aquilo que é lei tem que ser cumprido, né? Não vai ser discutido, nem a gente vai dar um jeitinho brasileiro. Para praticar, e aquilo que está no manual deve retratar aquilo que se pratica na realidade, e não vai fazer o manual para depois usar o que está escrito no manual, ele deve refletir a realidade. Então, algumas questões que a Renata falou, mas que eu vou complementar, né? Em relação à gestão de pessoa. O programa de controle médico de saúde ocupacional, né? Quando a gente coloca a questão do Covid, a gente precisa estar mais atento com relação à saúde desse colaborador, seja com ele, colocando não vai lá para dizer que está com Covid, mas se você tem um monitoramento da temperatura, né, diário desse profissional, e dentro desse protocolo de PCMSO esteja incorporado a avaliação e a testagem de Covid, depois eu vou falar das questões de custos, né, que elas existem nesse momento, mas assim, se eu incorporo isso como um protocolo, não que eu vá saindo testando todo mundo, mas se eu incorporo isso, na medida em que eu tenho algum sinal até de temperatura, eu vou aferir, né, eu vou fazer essa testagem, porque com isso eu já vou trabalhar na questão do afastamento. A gente, uma preocupação minha é que se não há esse protocolo, muitas pessoas podem estar, né, sendo portadores do vírus e nem se sabe, né? Então, isso é uma questão para a gente avaliar em relação ao PCMSO. Em relação ao BPRA, né, todos nós que atuamos na área de alimentação coletiva, tínhamos ou temos o nosso PPRA lá fixado, né, na parede como um protocolo de segurança. Mas agora traz um desafio, né, e uma importância grande sobre a questão do risco biológico, né? Não da transmissão do alimento, como a Renata falou, ainda não temos evidências de transmissão via alimento, mas esse PPRA precisa ser revisado contemplando o risco biológico desse momento da pandemia. Eu tenho, assim, uma percepção de que a gente, às vezes, na prática, não se preocupa tanto com o PPRA, né? Porque ele está lá, o risco físico, o risco biológico, o risco ergonômico, né? O risco químico, muitas vezes estão relacionados às questões das nossas limitações físicas, né? E a gente trabalha com ele, sabe que aquele risco existe e trabalha com medidas. Quais são as medidas, como é que vai estar monitorado esse risco de transmissão de Covid no nosso PPRA? Então, isso, gente, é um elemento de gestão. A gente não está falando só de um elemento de controle lá, de uma ação mínima. A gente está falando de um elemento, esse é um instrumento de gestão no nosso serviço de alimentação. Renata e Maristela, fiquem muito à vontade para complementar quando eu estiver falando de determinado aspecto, tá? Não precisa deixar até o final, não. Podem chamar... Eu acho bom para a gente conseguir abranger o que nós programamos. Eu estou anotando, aí no final a gente dá porque senão a gente não sabe, porque é um tema muito complexo, né? Então, é muita coisa. Mas vamos em frente.
Eu preparei aqui umas 4 páginas de coisas para falar, mas é óbvio que eu vou pegar os pontos principais, isso aqui seria um mundo, né? Cada item desse seria uma live, mas então, assim, complementando o que a Renata já falou, primeira coisa, a chegada ao trabalho, quais são, né, qual é o protocolo que eu vou desenvolver, porque nós já temos um protocolo de manipulação, né? Mas qual é o protocolo? Eu chamo a atenção, por exemplo, do asseio, né, do hábito de higiene pessoal de tomar banho. É um exemplo que eu dou. A gente sabe que, apesar da legislação não vai te obrigar a você tomar banho, ao manipulador tomar banho antes de entrar no trabalho, mas existe uma recomendação que ele faça esse asseio. Aí a gente vai pensar, mas, Tânia, isso depende da estrutura. A gente sabe que nas cozinhas industriais, né, em geral, existem espaços, né, banheiros, né, coletivos para as pessoas fazerem essa higiene. Na área comercial, isso é um processo mais complicado. Então, assim, eu tenho esse espaço ou eu não tenho esse espaço? Se eu não tenho, quais são as orientações que eu vou dar para a minha equipe de trabalho, que às vezes já vem até com um item do uniforme vestido? A gente sabe que isso acontece, né? A própria higienização dos uniformes, qual seria o ideal? A gente sabe que o ideal é a gente ter lavanderia, né, para fazer a higienização desses uniformes. Na empresa que eu sempre administrei, nós tínhamos, que bom, mas a gente sabe que a grande realidade, na maioria, não tem, é um serviço caro, né? Então, quais são os protocolos que a gente vai colocar como higienização? Qual é a orientação que esse funcionário vai ter? Porque não dá mais para ele lavar só lá na água e sabão da casa dele. E nós sabemos que o universo dos manipuladores de alimentos, o ambiente que eles vivem, muitas vezes são ambientes que não têm saneamento básico, né? Que não tem uma condição de vida adequada. Então, como é que nós vamos trabalhar? É um ambiente muito difícil. Quem trabalha nessa área de alimentação coletiva sabe que o desafio é muito grande. Mas eu sempre fui, e ainda continuo sendo, otimista, de que eu acho que a gente tem que focar na solução, né, e não no problema. A gente vai trabalhar identificando o problema e qual seria a solução que a gente pode dar para essa situação. Eu já falei do PCMSO, do PPRA, né, a capacitação da equipe, né. A capacitação da equipe, eu costumo dizer que acho que é, assim, um calo, né, no nosso pé, porque, na verdade, a gente sabe o quanto é difícil deles assimilarem, né, esse processo, porque são pessoas com nível de formação, né, de educação formal baixo, e que vivem em ambientes, né, de condições muito difíceis, né, então, sempre foi um desafio para a gente. E agora, mais do que nunca, a gente precisa reforçar e incluir nesse processo de capacitação deles esse momento de pandemia, e quais são os cuidados que eles precisam ter, tanto na higiene pessoal, quanto também na manipulação e no comportamento, porque a dinâmica de operacionalização desses estabelecimentos, ela precisará ser modificada. Então, assim, eu coloco aqui o uso de máscaras, né, a própria norma técnica, né, uma das 3, que agora não me recordo qual é, se é 47, 48 ou 49, trata dessa questão do uso das máscaras, né, que a gente não recomendava para a área de alimentação para restaurantes, né, e setor de alimentação coletiva, e agora a gente tem essa recomendação, né, o face shield, não sei se shield não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas também vem agregar a esse procedimento, mas assim, eu tenho visto, eu observo, né, nos supermercados, um uso totalmente equivocado, né, coloca aqui em cima, né, parece assim um adereço, né? Esses dias eu estava mesmo no Guanabara para pegar um presunto e coisa, e eu chamei o gerente para chamar a atenção, né? Porque assim, parecia um adereço virado para cima, né? Então, assim, não cumpre a uma sua viseira. Isso aí, parece uma viseira que está usando para proteger do sol, né? Isso eu sei que não é só falta de orientação, porque eu sei que para esse tipo de manipulador, né? A própria formação, às vezes você fala e você tem que falar sempre, né? Mas eu também sei que, como é uma coisa nova, talvez careça de orientação. E o próprio fiscal está andando ali e não fala nada, né? Então, assim, esse processo da gente entender que há isso, a própria norma técnica fala da troca, né, das máscaras, fala do uso da N95 como prioridade, mas estabelece que podem ser usadas máscaras de tecido. Então, eu recomendo para os profissionais que estão aqui nessa live, consultem essas normativas, né,
da 47, da 48, 49, que fala lá das recomendações dos tecidos, da higienização, de quais são os produtos, do uso de no máximo de 2 a 3 horas, né, trocar periodicamente essas máscaras, da própria, seguir uma normativa do Ministério da Saúde com relação à própria higienização desses materiais, então eu reforço isso. O uso de luvas, né, aqui traz para a gente a gente mantém a recomendação que a gente já fazia antes, não muda nada, né, para usos específicos, situação específica de manipulação de produtos prontos, né, e fazendo troca periódica, porque senão a gente sabe que o funcionário usa a luva para tudo, né, ele pega no dinheiro, pega na luva, então mantém essa recomendação. Aí eu digo para vocês, que eu vou falar isso no final como, assim, protocolos de gestão, né, de uma forma geral, né, o que eu fiz de protocolo de gestão de pessoas para a pandemia, que acrescenta aquilo que já vinha sendo feito como protocolo de boas práticas de manipulação. O uso de EPIs, né, a gente vem colocando para a própria máscara, né, e a luva, dentro da normativa técnica que saiu esse ano, né, que a própria Renata falou, também fala sobre isso, né, e eu coloquei aqui a aferição de temperatura. A gente, em todos os lugares que nós temos ido, a gente vem com esse termômetro, com a aferição da temperatura, né, corporal. Então, assim, de gestão de pessoas, depois, mais para frente, eu complemento no final, como protocolo geral, eu volto a esse tema de gestão de pessoas. Era o que eu tinha para falar. Tá ótimo, Tânia. Agora vamos conversar sobre instalações físicas e utensílios. Vamos começar, Renata. As instalações físicas e utensílios, né, as boas práticas, elas também trazem requisitos específicos, né, dentro dos procedimentos operacionais padrões, né, que você tem que ter procedimento operacional também padrão, que a gente chama de POP, né. Quando a gente vai fazer a inspeção, eu quero POP, esse POP, esse POP, esse POP. Eu estou pedindo um procedimento operacional padrão que aquela empresa segue para a higienização de utensílios, de equipamentos, móveis, né? Ou seja, tudo que precisa ser higienizado, né, inanimado dentro daquele estabelecimento, daquela empresa, daquela fábrica, daquele serviço de alimentação. Então, aqui também não é nenhuma novidade, né? As empresas têm que ter procedimentos operacionais padrões escritos, e não só escritos, também colocar na prática, né, relacionando a higienização desses equipamentos e utensílios. E, além disso, a legislação já exige, né, que esses equipamentos, utensílios, sejam feitos de materiais adequados, sejam feitos de materiais de fácil higienização, né, então de superfícies lisas, que possam ser higienizadas adequadamente. Tudo isso a legislação já pede, né? Em relação à instalação física, né, a gente tem a questão que os locais têm que ter um fluxo adequado da linha produtiva, né, da linha de fabricação, de manipulação daquele alimento, de forma a evitar cruzamentos, né, desnecessários em relação às etapas de produção de alimentos que já estão preparados, com alimentos que ainda vão ser preparados, alimentos crus, alimentos cozidos. Então, tudo isso, as boas práticas, elas já exigem, né? E o que deve ser observado em relação a isso, né? Se o dever de casa não foi feito, a primeira coisa é sentar e fazer o dever de casa, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito claro, gente. A gente está falando de uma situação em que o não segmento das boas práticas pode colocar sua força de trabalho em risco, pode colocar os seus clientes em risco e pode colocar o seu negócio em risco. A gente vê grandes empresas hoje em dia, né, principalmente a gente tem casos fora, na Alemanha, casos no Brasil também, por exemplo, de frigoríficos, que estão sendo forçados a serem fechados porque se tornaram locais de surto da doença, né? Então, você não está colocando em risco só a sua saúde ou a saúde do seu trabalhador ou do seu cliente. O seu negócio, numa situação dessa, que já é uma situação econômica bastante delicada, se você não seguir essas recomendações, aí que a chance realmente de alguma coisa dar errado e de você sofrer mais consequências financeiras não seguindo as boas práticas, né? Então, é uma questão de sobrevivência, gente. Antigamente era isso que a Tânia falou, né? Muitas vezes o cliente observava
a apresentação do prato, o sabor, do serviço que você oferece, mas hoje em dia o consumidor está vendo se o seu trabalhador não está utilizando a máscara no queixo, está usando o face shield, se ele está coçando, se ele está lavando a mão, gente. Então a gente tem um novo consumidor aí, um consumidor mais exigente em relação às questões de higiene. Né? Então é isso, é observar o seu procedimento operacional padrão e verificar a necessidade de aperfeiçoar essas rotinas de higienização e a frequência, né? Então hoje em dia, por exemplo, locais em que você poderia ter uma frequência menor de higienização, como por exemplo o corrimão do meu restaurante, né? A maçaneta, né? Locais que a gente muitas vezes não dava atenção, mas que hoje em dia a gente sabe que é local de grande toque, né, que as pessoas tocam muito, então observar isso, aumentar essa frequência, utilizar os produtos adequados, né, às vezes uma etapa quando a gente fala de higienização, a gente fala de 2 etapas, limpeza e desinfecção. É possível que alguns utensílios, superfícies, eu só utilizasse uma etapa de limpeza, que seria remoção das sujidades, né, mais grosseiras, com uso de água, sabão, e não tivesse uma etapa de desinfecção, pode ser que talvez seja necessário acrescentar uma etapa de desinfecção em vários outros locais que antigamente eu não tinha. Então, observar isso, né? Eu vou desinfetar e vou lavar, por exemplo, as mesas do meu restaurante, que antigamente só ia lá quando eu trocava de cliente, chegava o garçom com aquele paninho sujo, né? Passava em cima da mesa só para tirar os farelos e pronto, tá feliz. Não, agora é diferente, ele vai ter que limpar e desinfectar. E, gente, para a área de alimentos, é isso. A limpeza precede a desinfecção. Não é só sair tacando álcool 70 em tudo que está resolvido. Não, primeiro se limpa, se tira a sujeira grossa e depois desinfecta. Por que isso? Porque se eu tiver uma sujeira ali e tacar um desinfetante, provavelmente ele não vai penetrar de forma adequada e o agente patogênico vai continuar ali naquela sujeirinha que está em cima da mesa, que está no seu balcão, que está no seu utensílio. Então, é limpeza com água e sabão ou o que seja necessário, né? Tem alguns requisitos, produtos regularizados para essa finalidade, né? Não adianta eu pegar o cloro que passou na Kombi porque ele é mais barato. Não, é produto regularizado, vê no rótulo se está regularizado na Anvisa, tanto os agentes de limpeza como detergentes, quanto os agentes de desinfecção à base de hipoclorito de sódio, o álcool também 70, que vem sendo bastante utilizado, e reforçar esses procedimentos, né? Observar esses locais que muitas vezes não se dava atenção, que tem bastante toque, áreas externas, área de vestuário dos seus trabalhadores, banheiros, tudo que possa ter muita manipulação tem que se prestar mais atenção, né? A próprios utensílios, né, uma coisa que jamais a gente imaginaria, né, mas, por exemplo, equipamentos de toque, né, hoje em dia os cardápios muitas vezes estão em tablets, ou os trabalhadores que chegam na mesa também utilizam tablet para repassar o pedido da cozinha, isso também tem que ser higienizado, né? Os equipamentos de cobrança também, né, de cartão de crédito, né, muitas têm passado filme plástico, mas não adianta passar o filme plástico se você não higienizar, né, tem que ser higienizado também. E prestar atenção nos produtos, né, gente, como eu falei, não adianta nada usar produto irregular, não adianta nada usar em desconformidade com o rótulo, né, às vezes as pessoas acham que se ela colocar mais produto, mais hipoclorito de sódio, mais água sanitária, ela vai ter um efeito maior, não vai. O produto ele é elaborado para atuar na concentração que está no rótulo e no tempo que está no rótulo também. Né? Não adianta nada querer fazer diferente que não vai adiantar. Nem economizar e nem utilizar mais, né? Tem toda uma ciência por trás disso. Então, são esses os cuidados mesmo, gente. Assim, essas adaptações são fundamentais. Pode falar? Pode, tá. Então, eu coloquei algumas questões que eu listei, eu vou complementar, né, o que a Renata falou. Eu acho que tem uma questão, nesse momento, das instalações físicas e utensílios, que é você pensar no fluxo, no teu fluxo, né? Esse processo todo terá que ser redesenhado, especialmente primeiro porque o processo de distribuição de refeições, né, no local será
reduzido, né? O distanciamento vai provocar uma redução de número de... Como gestora, né? Uma coisa que eu não falei na gestão de pessoas, que tem a ver com essa questão da gestão do fluxo, que é a questão de rever o teu fluxo de trabalho, né? A sua jornada de trabalho, porque se a gente sabe, Tânia, que a contaminação, né, que o processo de transmissão de pessoa para pessoa, e a gente tem que diminuir o contato, né, talvez uma saída é você repensar o seu processo produtivo. Oi? Tá falhando um pouco. Vou repetir, tá? Agora tá bom. Tá ouvindo? Agora tá. Tá ouvindo? Agora tá. Vou repetir. Tá. Então, o que você... Tá. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, nesse processo de instalações, a gente remete à questão do fluxo de trabalho. Dependendo do estabelecimento, se for, por exemplo, um serviço à la carte, a gente sabe que com as medidas de distanciamento, o número de mesas vai reduzir, o seu processo produtivo vai se alterar em termos de, se você tiver um volume de entrega maior de delivery, né? Então, isso tem a ver com que, até uma coisa que eu não falei lá na gestão de pessoas, que é revisar todo o processo de jornada de trabalho, né? Porque se você tem que diminuir, ou seja, aumentar o espaçamento entre as pessoas, talvez os seus turnos de trabalho possam ser modificados, porque aí você tem pré-preparo em outro turno. A gente trabalha muito assim na área institucional, a gente trabalha com turnos de trabalho, às vezes fazem os pré-preparos em outro momento, para, né, a finalização depois. Então, repensar. No caso aqui das questões da área física, né, essa questão toda precisa ser remapeada. Qual é o meu novo fluxo de processo de trabalho, considerando os aspectos físicos, a estrutura física? A gente sabe que a área comercial tem uma estrutura física pequena, né? As cozinhas não têm uma estrutura adequada para todos os processos de boas práticas que a gente recomenda, né? Então, assim, em relação a barreiras físicas, né? Pensar de colocar display, né? A gente sabe que os caixas agora, onde a gente vai, tem displays, né? Como uma barreira física, né? Spray de acrílico ou de vidro, túneis de desinfecção. No sábado, eu estava vendo uma matéria da Globo News com um dono da rede Paris 6 e um outro restaurante tradicional lá de São Paulo, né? E eles estavam colocando o quanto eles têm conversado, né? E trocado ideias, fazendo o que a gente chama de benchmarking, né? Trocado ideias com relação a medidas que eles podem fazer. Então, assim, pensar que barreiras físicas... E aí, assim, agora, a gente não tem o certo qual é a barreira física melhor para você colocar, porque depende do teu serviço. O que importa é você olhar o seu fluxo de trabalho e pensar que barreiras você pode colocar. Essa questão da diluição, que a Renata falou, eu coloco aqui que nós estamos num momento que a gente precisa explorar as tecnologias que não estão relacionadas somente ao uso desses aplicativos de celulares, né? Estão relacionadas também, normalmente, os fornecedores de produtos de limpeza, muitos deles já têm seus dosadores, né? E às vezes a gente não usa isso. Então, tentar verificar que produto, de que fornecedor você está comprando, se já não tem esse processo de dosador, que você possa utilizar para que o funcionário não permita que o funcionário faça toda a diluição equivocada. É muito comum isso, porque a gente acha que colocar mais água sanitária vai dar, né, uma fortificação no produto e com isso vai sanificar melhor. Muitas vezes você vai trazer, na grande maioria, trazer um grande problema aí de risco químico, né, e não vai cumprir o seu objetivo, o objetivo do produto. Então, pensar na tecnologia, o que eu posso usar com relação aos próprios equipamentos de cozinha, o que eu tenho de recurso que eu não uso, que minimiza, às vezes, o trabalho da equipe junto, em conjunto. Eu lembro muito bem, assim, que os fornos combinados, né? Eu posso dizer que até na minha unidade, e eu acho que hoje, boa parte das unidades não usam todas as potencialidades que aquele produto utiliza. Eu sei que num restaurante menor e pequeno ele não vai ter
esse produto, mas muitos têm outros equipamentos que podem utilizar e não utilizam. Então, otimizar, né? Aproveitar o que a tecnologia nos traz. Com relação aos pedidos, né? Você pode usar os aplicativos para pedir de casa e buscar. Tem uma série de questões que a gente pode fazer e utilizar para minimizar o contato físico e até utilizar menos papel, né? E todos esses materiais que podem trazer contaminação. Eu vou trazer uma coisa que a gente sempre recomendou, mas que eu posso, se a gente fizer hoje uma auditoria aí nesses restaurantes comerciais e até institucionais, a gente vai ver que a maioria não tem. Pia de lavagem de mãos. Gente, isso traz uma importância muito grande. Para que ele possa fazer uma lavagem de mãos em um tempo bem menor, né, entre uma lavagem e outra, é importante que tenham esses espaços nas cozinhas. E muitas vezes o investimento para se fazer isso não é grande. E aí o dono do estabelecimento não sabe quanto custa, acha que é caro e muitas vezes não é. E a gente que sabe da importância, se tiver uma boa bagagem de custeamento dos produtos, né, e o quanto isso impacta lá no preço de venda, a gente pode ajudar a comprar esse equipamento que vai trazer um reforço muito grande nesse processo. E a higiene de contato frequente, né? O asseio pessoal, eu trago... bom, aí no próximo item a gente vai falar sobre isso. Então, em termos de instalações físicas e de utensílios, pensar nessa questão toda que a gente colocou. São uns pontos assim, que eu destaquei para trazer para vocês. Teriam muito mais, mas não dá. Nós já temos para falar, né? Uma hora, né? Faltam alguns. A gente vai deixar a meia hora final ou uns 20 minutos para perguntas, e a gente agora vai abordar a questão da segurança dos alimentos. Porque para você ter a segurança dos alimentos, existe a questão da diluição correta dos sanitizantes, porque é uma dúvida, né? A higienização dos alimentos em si e o armazenamento. Renata, pode começar? Quando a gente fala especificamente da segurança dos alimentos, né, é até difícil dissociar um pouquinho do que a gente já falou antes, né? Não vai depender só da higienização, da cocção, do tratamento adequado ao alimento, ela vai depender da saúde do seu trabalhador, porque não adianta nada você utilizar todos os cuidados na sua manipulação fabricatória se o seu trabalhador está doente, né? E ele se torna um foco de contaminação do alimento. Se você não higienizou a sua superfície de trabalho, seu alimento pode estar lindo, maravilhoso, seguro. Colocou numa bancada suja, colocou num prato sujo, o seu alimento vai ser contaminado. Então, tudo isso que a gente fala, né, e vários outros aspectos, como a Tânia falou, se a gente fosse falar de cada um aqui, era uma live para cada item, visam garantir, são fundamentais para garantir a segurança do alimento final que vai ser ofertado para a população. Mas se a gente falar especificamente dos ingredientes do alimento, o primeiro foco seria o controle das suas matérias-primas, né? O que você está utilizando o seu alimento? E aí não é mais só o controle organoléptico, né, das qualidades sensoriais daquela matéria-prima, mas o seu fornecedor, você sabe se o seu fornecedor também está seguindo as recomendações de segurança? Isso a gente fala de controle da matéria-prima, né? Você tem que ter um controle dos seus fornecedores também. Né? Isso nas boas práticas de fabricação, é obrigatório você ter o controle da matéria-prima, inclusive você ter uma qualificação, entre aspas, né? Mas um controle dos seus fornecedores também. Né? Como é que você vai receber aquela matéria-prima? O que você vai observar naquela matéria-prima? Como é que você vai garantir que os requisitos que você adotou de segurança sanitária realmente foram seguidos? Isso tudo é controle no recebimento e no uso das matérias-primas. Então, não existe segurança de alimentos se não tiver controle da sua matéria-prima, porque você está fazendo adequadamente, mas o seu fornecedor já comprometeu a segurança sanitária do seu produto como um todo. Né? Então, olhe para o seu fornecedor também.
olhe como você está recebendo essa matéria-prima, você tem os controles adequados da matéria-prima, né? Hoje em dia a gente fala até o transporte da matéria-prima, você está observando isso, né? Não adianta nada o seu fornecedor ser muito bom e você também ser muito bom, mas quem está fazendo o transporte é péssimo, né? O transporte é sujo, a pessoa que está tirando aquela matéria-prima do carro não tem cuidado nenhum, não tem local para lavar a mão, né? Isso está na nossa nota técnica também, né? Observar, dar mais atenção para quem transporta alimento, né? No início da cadeia das matérias-primas ou no final, mas isso também é fundamental. Então, é uma série de coisas a ser feita. Então, qualidade da matéria-prima que você está utilizando, né? E a legislação, por exemplo, de boas práticas de manipulação, ela fala que, quando aplicável, antes de iniciar a preparação do alimento, deve-se proceder à adequada limpeza das embalagens dos alimentos, né? Hoje em dia, a gente até vê algumas coisas, né? Um dia eu dei uma entrevista que as pessoas estavam lavando os alimentos, né, embalados dentro de máquina de lavar louça e dentro de máquina de lavar roupa, né? Então, as pessoas estão numa neurose muito grande de lavar, né, de querer limpar tudo, e se cansam, porque é um trabalho muito chato e quer atacar na máquina, e tudo dá problema. Mas, de qualquer forma, é isso, né? Hoje em dia, talvez não seja quanto aplicável. A gente sabe que o risco de transmissão por superfícies é pequena, mas ele não é inexistente. Se a gente está falando em minimizar risco, vale a pena, sim, investir em minimizar esse risco e higienizar as embalagens também, quando for possível, né? A gente sabe que tem embalagens, por exemplo, de papel. Como é que você vai lavar uma embalagem de papel? Você vai prejudicar o alimento, você vai prejudicar a integridade do alimento e vai comprometer a qualidade daquele produto e até a segurança sanitária. Então, observar isso, né? O meu recebimento das matérias-primas, como é que eu vou higienizar para minimizar esse risco de contaminação. Uma coisa que é fundamental, gente, é observar os tratamentos térmicos dos alimentos, né? A gente sabe que os alimentos, quando cozidos, né, eles têm que atingir pelo menos 70 graus em todos os pontos dos alimentos, né? Depois disso, se eles forem resfriados, tem que ser rapidamente, né, até 10 graus Celsius, e depois, ou então, se eles forem mantidos quentes, tem que ser mantidos a 60 graus Celsius, se forem resfriados a 5 graus, se forem congelados a menos 18. Isso é importante, gente, para segurança sanitária de uma forma geral. Né? Então, um tratamento térmico é uma etapa importante para você reduzir o risco de contaminação microbiológica daquele alimento, inclusive por Covid. Você manter aquele alimento na temperatura adequada e manter o alimento protegido também é fundamental, né? E é isso que eu acho que tem que ficar, né? As boas práticas não são só em relação ao Covid, ela vai ajudar também e contribuir para a segurança sanitária do alimento em relação a várias outras doenças que são transmitidas pelos alimentos, gente. E é uma obrigação, né? Não é, a gente não está falando de nada novo e nenhuma obrigação adicional. A legislação já pede isso. Esses requisitos que eu estou falando aqui estão na RDC de 2004, né? A gente está em 2020, 16 anos, né? Isso está numa resolução. Tinha outras antes que também já exigiam isso. Alimentos crus. Né? Então, os alimentos crus têm que ser adequadamente higienizados, e a higienização, ele traz tanto a limpeza, quanto a desinfecção com produtos adequados, né? Então, lavar os alimentos consumidos crus para retirar as sujidades mais grossas, e depois desinfectar ele com produtos adequados, no tempo e na diluição adequada. E, normalmente, esses produtos são depois retirados, né? A gente estava até conversando, né, quando a gente estava preparando a live, do spray, né, de álcool 70 que está vendendo na internet. Álcool de cereais. Álcool de cereais, para você colocar nos alimentos e tudo. Eu não sei, assim, eu até não consegui ver dentro da Anvisa se esse produto está regularizado para desinfecção de alimentos, né? Porque a gente sabe que a etapa da limpeza é fundamental. Não adianta nada uma fruta e tá aquele álcool de cereais nela, eu não limpei ela antes, né? E tem o tempo de contato, por exemplo, a água sanitária, o hipoclorito de sódio, você tem que deixar 10 minutos submersos naquela solução para poder fazer o efeito, né? Então, assim, apesar de eu não ter visto se está regularizado ou não, dificilmente você tacar um spray de álcool 70 num alimento que não foi limpo e que não vai ter aquele tempo de contato suficiente. Por quê? Porque o álcool evapora rapidamente, né? Dificilmente vai ser eficiente para
eliminar que realmente esteja naquela superfície. Essas etapas devem ser obedecidas, limpeza e desinfecção, e mais do que necessário, gente. Voltou? Não sei se assim, o mais do que necessário é isso. Também os cuidados, né, da higiene ao manipular, da higiene ao servir aqueles alimentos, né? Os trabalhadores, gente, são pontos-chave dentro dessa cadeia, né? Não adianta nada você ter uma produção segura se na hora de servir o seu alimento, o seu manipulador não tomou os devidos cuidados, né? Na hora de colocar à disposição as superfícies, utensílios, e isso. Então, acho que de forma bem geral, acho que a gente pode resumir isso, né? Ah, ótimo, Renata. Tânia, para complementar, depois a gente vai terminar com distribuição de refeições, que até já apareceu uma pergunta que eu vi, que é um desafio, que é o sistema self-service, mas primeiro a Tânia complementa a parte da segurança dos alimentos. Então, eu vou falar... Temos 15 minutos para terminar as duas questões e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Combinado? Tá. Combinado. Então, complementando o que a Renata colocou, eu também listei algumas questões que ela falou, eu dividi assim, um pouco em dois aspectos, né, que seria o back-office, toda a parte da cozinha, né, da recepção, e o front-office, pensando na linha de distribuição, no processo de distribuição. Então, na verdade, assim, a gente sabe que todo o processo do back-office, do front-office também, mas vamos pegar do back-office, que são todos os controles de manipulação que a gente tem, né? O que eu venho reforçar é manter, não é nem manter, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falei no início que eu entendia esse momento como um protagonismo da área de alimentação coletiva, é que tudo que nós estamos falando aqui já estavam regulados. A gente está trazendo a Renata colocou através das normas técnicas, né, da Anvisa, reforçar algumas questões para a situação de pandemia. Então, assim, aproveitar esse momento para implantar aquilo que não foi implantado, né, todas as dificuldades que a gente tem, especialmente no setor de alimentação comercial, né, trazendo essa questão das boas práticas, e aí eu, como gestão, porque ela falou de coisas que eu já tinha colocado, a questão do cuidado com o princípio ativo, das diluições, a questão das boas práticas dos fornecedores, né, da temperatura de cozimento dos alimentos, são coisas que a gente já sabia, a questão das barreiras físicas, no front office, né, a questão do uso de adesivos, né, de faixas, agora tem aqueles adesivos redondos em que a gente estabelece, todas as lojas estão trabalhando com isso, né, a distância de 1 metro entre uma pessoa e outra. Então, todos esses mecanismos a gente vai trabalhar. Eu reforço algumas questões que eu coloquei em relação à gestão. Qual é implantar um sistema de boas práticas de manipulação, que envolvem, aí eu coloquei alguns controles, o manual de boas práticas, né, tudo retratado, se existe aquilo que existe do manual, porque em geral as pessoas têm um manual pronto, né, mas está funcionando, eu preciso atualizar esse manual. Todos nós que temos experiência prática sabemos que o manual não pode ficar lá. Eu atualizava meu manual de 6 em 6 meses. Então, você vai atualizar, e agora muito mais para essas novas recomendações de Covid. A outra coisa, um ponto extremamente importante, o POP. Né? O POP precisa incorporar ações para de prevenção, né? Para a situação de Covid. E o POP, em relação aos saneantes, né? Eu lembro que eu fazia algum POP para saneante, eu colocava foto do POP, qual era o princípio ativo, qual era a diluição, e agora mais do que nunca, para não achar que tem que ficar atacando, né, álcool 70 em todos os lugares, mas não fez a limpeza adequada. E uma coisa importante do POP que a gente acaba não usando muito, o monitoramento. Não adianta você trabalhar com boas práticas de manipulação e você monitorar e você fazer as anotações devidas e você não tem o monitoramento e a avaliação daquele frente às recomendações, né? Então, eu reforço a importância. Qual é o protocolo que você vai desenvolver no seu serviço de alimentação
das ferramentas que você já usava, mas para o monitoramento e avaliação das questões da pandemia, né, da prevenção da contaminação, né, da transmissão do coronavírus. Tá? Uma outra coisa, qual é a metodologia que eu uso? Eu uso PDCA, espero que eu não esteja falando coisas assim, né, são coisas que deveriam estar sendo usadas. Eu uso PDCA, eu uso diagrama de Chikawa, são ferramentas de qualidade de gestão. Eu uso o sistema PPCC, o meu sistema de qualidade está concatenado ou vinculado à questão da segurança do alimento e agora atualizado para a questão da pandemia, né? Porque o nosso sistema de qualidade, um sistema de qualidade bem feito, ele tem que prover e garantir confiança no teu cliente. E se a confiança para o cliente, a percepção dele era numa visão muito mais das características sensoriais ou do ambiente, outras questões relacionadas até à própria gastronomia, hoje também esse aspecto da confiança, da segurança do alimento, também nós seremos cobrados. Qual é o teu plano de comunicação com o cliente? Quais são as parcerias comerciais? Eu não falo de parceria comercial, só de você analisar o teu fornecedor no aspecto se ele tem todas as boas práticas, mas sim nas questões dos custos. Porque se para mim implantar, por exemplo, a gente tem hoje um uso de descartáveis muito maior do que talvez a gente tivesse antes. Isso tem um impacto no teu custo e no teu CMV. Qual é esse impacto? Eu não posso ter parcerias, por exemplo, um desses empresários do Paris 6 fez parcerias e um fornecedor de cerveja estava municiando todos os descartáveis para ele utilizar. Foi uma parceria que ele fez. Então, que parcerias eu, como gestora do meu empreendimento, pensando na qualidade, na segurança do alimento, vou fazer com os meus fornecedores? Qual é o plano de contingência? Eu não tenho tempo aqui para explicar o que é plano de contingência, seria uma outra live, mas qual é o plano de contingência que eu trabalho no meu empreendimento para as ações do Covid? Quais são os custos desses novos procedimentos? O quanto eles impactam na minha previsão orçamentária? O quanto eles impactam no meu custo da mercadoria vendida, no meu markup, no meu preço de venda? Todo nutricionista que trabalha com controle de qualidade tem que também entender de qual é o impacto financeiro em relação a isso. E uma coisa importantíssima para finalizar, né? Nós precisamos estar antenados e atualizados com a atualização da legislação. Como a Renata falou, ainda é uma coisa que nós vamos ter que atualizar, que a Anvisa está atenta a isso, né? Novas normativas deverão sair. Então, a gente não sabe de tudo, ainda é uma coisa também muito nova, né? Essa questão da pandemia. Então, a gente tem que estar antenados com as normativas que têm saído, tanto da Anvisa, do Ministério da Saúde, das regras de ouro, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, troca, né, benchmarking dos setores, dos profissionais, para a gente junto, né, o plano de recuperação, né, do comércio, da própria prefeitura e do governo do estado, o que isso impacta nessas ações de pandemia, né, nos estabelecimentos de alimentação. Então, assim, eu listei aqui alguns aspectos relacionados a quanto eu, gestora, do sistema de qualidade e segurança do alimento, preciso pensar para atuar com ações de intervenção nesse momento importante. Porque ele começou, agora que começaram os estabelecimentos a reabrir, né, mas nós temos ainda um caminho pela frente muito grande, a gente tem muito ainda a aprender nesse sentido. Então, eu listei isso, né, para contribuir e complementar aí a Renata. Tá ótimo, Tânia. Para a gente finalizar, então, as abordagens, seria agora sobre a distribuição de refeições. Vamos tentar fechar em 10 minutos. E aí seria a abordagem sobre a mudança da rotina dos restaurantes também, né? Que tem algumas perguntas também com relação a isso depois. Renata, por favor. Em relação à distribuição de refeições, a primeira coisa que a gente tem que observar é que os alimentos precisam ser protegidos, né? Principalmente alimentos que são prontos para o consumo. Né? Existe uma diferença muito grande, por exemplo, em um alimento que eu compro não está pronto para o consumo, e aí na minha residência eu vou higienizar aquele alimento, ou eu vou submeter também a um tratamento térmico,
Então, é uma barreira, né, que vai adicional, que eu vou inativar outros micro-organismos, outros perigos que possam existir. E outra coisa é quando eu estou trabalhando com alimentos prontos, né, que eu simplesmente tiro da embalagem e utilizo. Então, a primeira coisa é, os alimentos precisam estar protegidos por meio de barreiras físicas, principalmente os produtos para o consumo, né? Então, antigamente, a gente tinha aqueles alimentos prontos para o consumo, como, por exemplo, self-service, em que muitas vezes as barreiras físicas não eram apropriadas para lidar com a questão do coronavírus, né? Então, trabalhar com essas barreiras físicas, né? Produtos de panificação também, né? Muitas vezes a gente vê alguns estabelecimentos comerciais que você tem aqueles cestas de pão francês, e aquele pão francês provavelmente não vai ser submetido a mais nenhum tratamento que possa ser uma barreira. E o que a gente está falando é o seguinte, não existe o risco de transmissão documentada em relação ao Covid, mas é de conhecimento que existe o risco por superfície. E o alimento é matéria, matéria tem superfície. Então não é impossível que haja esse risco por meio de uma superfície de alimento. Né? Então, é esse risco que a gente está querendo minimizar. Não tem nada documentado, mas existe, assim como existe o risco de transmissão por outras superfícies também. Então, quando a gente fala desse risco, a gente está falando do risco do alimento como superfície mesmo, né? De eu tocar no alimento, tudo, né? Então, proteger esse alimento, né? Locais, por exemplo, né? A gente no Brasil tem hábito de comprar com as mãos, né? Então, a gente vai em outros países fora, a gente vê que as pessoas não tocam as frutas e as verduras, e no Brasil não, a gente mete a mão na fruta, toca a fruta, e não sei o quê, e cheira, se for possível, né? Então, os serviços de alimentação, né, as empresas que trabalham com alimentos, têm que começar a educar os seus consumidores também, né? E a gente está falando muito das obrigações das empresas, tudo, mas os consumidores também fazem parte de um elo importante nessa cadeia de segurança dos alimentos, né? Então, aprender métodos, né, de comunicação, de educação do seu consumidor, de não ficar falando, né? Isso a gente já tem em self-services, né? Mas tem que reforçar isso, né? Chegou na área de servir o alimento, o ideal é que não haja self-service. Isso é real. Todas as autoridades de saúde, tanto no Brasil como fora, a gente recomenda que no momento de pandemia não haja self-service. Mas a gente sabe, não existe uma proibição legal. Então, esses serviços, né, a não ser que haja em nível de estado, de município, em alguns locais, mas pelo menos em nível federal não existe. Então, é possível que esses serviços continuem funcionando legalmente, né? Então, eles têm que educar os seus consumidores para chegar na hora de se servir, não falar, aumentar a proteção, né? Se você tem uma proteção só em cima, tentar melhorar essa proteção. Além disso, os utensílios, né? O self-service é um problema gravíssimo que a gente tem, é o utensílio, né? Porque todo mundo pega naquele utensílio para se servir. Então, talvez você tenha que deixar, assim, é uma coisa que até o brasileiro não gosta muito, lembra muito bandejão, né? Mas você tem que ter um trabalhador ali para estar servindo alimentos, para você estar evitando essa manipulação excessiva por várias pessoas do mesmo utensílio, né? Você, né, medidas simples, né, que não oneram talvez muito, é você oferecer, a pessoa que vai se servir, o seu cliente tem que ter um local para lavar a mão na hora que ele entrar, e talvez ele seja orientado também na hora que se ele pegou em algum utensílio, ele também tem que ser orientado a lavar a mão, né? Então, são cuidados fundamentais. A questão do espaçamento, né, dos locais que a gente já falou, né? Espaçamento dos locais em que o seu cliente vai servir também, né? Isso seria interessante. Essa reorganização do espaço físico, ela é fundamental para que haja esse distanciamento entre as pessoas de pelo menos 1 metro. Estimular o seu cliente a utilizar máscara e quando ela for obrigatória no seu estado e município, cobrar. Gente, é fundamental para o funcionamento do seu estabelecimento, né? Os seus clientes, os seus funcionários também devem utilizar a máscara para adentrar ele, né? Lógico que a gente sabe que se a pessoa estiver comendo, ela não vai estar comendo de máscara. Mas num supermercado, em outros locais, é fundamental, né? Essa questão de você estimular e cobrar quando for obrigatório o uso da máscara também dos clientes. Atentar contra a ventilação, né? Então, assim, se você tem um ambiente em que seus clientes fiquem, né, que se for possível aumentar a ventilação, fornecer isso é bom, porque você renova o ar, diminui a concentração do vírus, caso existente, né, essa qualidade do ar, higienização dos equipamentos, de ar-condicionado, limpeza frequente também,
Se possível, implementar mecanismos que evitem o toque das pessoas no abrir e fechar a porta, então portas automáticas, lixeira, né, isso já é obrigatório, mas não vale a pena lembrar, né, torneiras com aquele acionamento automático também, deixar cartaz de limpeza da mão para o seu cliente também saber higienizar adequadamente a mão, pensar na questão da higienização também dos equipamentos e dos utensílios e outras coisas que você tem no local que o seu cliente está. Então, supermercados, hoje em dia, a gente vê que grandes supermercados estão higienizando os carrinhos antes de entregar para os seus clientes, estão, né, medem temperatura, higieniza o carrinho e faz o cliente passar a mão no álcool em gel, e cobra a máscara. Então, essas barreiras, né, antes do seu cliente entrar também é importante observar. Cuidado, né, com os utensílios que os seus clientes estão utilizando, no caso de restaurantes, né, copos, talheres, né, então, mais atenção na higienização desses utensílios, né, se você tem uma máquina que utiliza temperatura, calor, ótimo, né, essas máquinas, elas são muito boas, né, para esse tipo de higienização. E dicas simples, né, gente? A questão, né, evitar usar dinheiro, sempre, o dinheiro passa de mão em mão, então sempre é possível utilizar cartão, a questão de temperos, né, aqueles temperos na mesa, evitar deixar temperos, principalmente se não forem embalagens descartáveis, né, o saleirozinho com pimenteiro, porque toda hora vai vir um cliente, vai pegar, isso pode se tornar uma superfície de contaminação. Cardápios, né, uma coisa que ninguém pensa, mas cardápios, né, tem que ser superfícies higienizáveis. Então, cardápio de papel, não, manda plastificar aquele seu cardápio e rotina de higienização. Saiu o cliente da mesa, higieniza o cardápio antes de entregar para outro. Então, gente, é uma série de adaptações, né, mas que todas elas circundam o mesmo princípio, higiene. Né? Higiene é fundamental, né? Cuidado da saúde do trabalhador. Higiene, lavagem da mão, higiene de equipamentos e de superfícies é um mantra, né? Hoje em dia é um mantra que a gente tem, né? E reforçar os protocolos de higienização do seu estabelecimento, isso é fundamental. Obrigada, Renata. Tânia, pode finalizar. Tá, vou falar rapidamente, só complementando, porque eu também listei toda essa questão de pia, temperatura, distanciamento, mas eu vou destacar, assim, primeiro que eu acho que o setor de self-service vai precisar se reinventar, né? Mesmo que não haja proibição e em alguns lugares isso aconteça, a gente sabe que nos grandes centros, talvez as pessoas tenham mais receio, né, de frequentar esses restaurantes. Então, assim, eu acho um grande desafio, eu fico, assim, muito preocupada, né, com os donos, né, desses estabelecimentos. Não é um momento fácil, né, para ninguém, mas especificamente para esse segmento. Acho que eles têm que se repensar, né, a gente que já trabalhou com self-service sabe que, assim, as pessoas, mesmo você tendo proteção, né, de vidro, como os displays, nos próprios balcões de distribuição, as mulheres passam sacudindo o cabelo, as pessoas metem a mão em vários utensílios, como a Renata falou. Então, acho complicado. Agora, aqueles que decidirem abrir, eu queria chamar atenção para o fluxo, né? Eu acho que a gente tem, na área de alimentação coletiva, muito a recomendação de mapeamento dos fluxos de tempo de trabalho, né? O tempo de servir, o tempo em que cada um pega monta o seu prato. Então, eu acho que talvez esses indicadores possam ajudar a delinear um fluxo que permita um distanciamento maior, né? E menor manipulação naqueles utensílios do balcão de self-service. Então, acho que, e fora isso, são as regras mesmo de sinalização, demarcação, diminuição do número de mesas e de lugares, né? A questão do uso das máscaras. Nesse dia da entrevista, esses donos de estabelecimento estavam discutindo sobre isso, porque eles queriam exigir que as pessoas entrassem de máscara, mas na hora de comer não vai poder usar máscara. Eu acho que, assim, não existe uma coisa... assim, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas, assim, na hora, as coisas vão ter que ser trabalhadas e pensar qual é a melhor medida, porque não existe resposta para tudo, né? Então, eu destaco isso. Eu acho que o fluxo de clientes para o restaurante que vai funcionar é um aspecto extremamente importante, mas eu acho que tem que ser repensado a questão do self-service para um serviço de delivery. Entretanto, eu acho que o serviço de delivery necessita de capacitação muito pesada e de protocolo de atuação, porque eu acho que ainda é um serviço muito
carente, né, de orientações, especificamente porque a maioria hoje, com a questão do iFood, né, os entregadores são terceirizados, né, então, assim, não tem muito vínculo com o restaurante, muitas vezes nem sabem quem é, né, então acho que esse é um grande desafio que traz para nós uma grande oportunidade de trabalhar nesse segmento aí, de delivery, ok? Tá ótimo. Eu só queria destacar as colocações que tanto a Renata quanto a Tânia fizeram, várias reflexões. O empregador vai ter que adaptar o processo, o funcionário ele vai ter que ser capacitado e cuidado com a saúde dele, e o consumidor ele tem um grau de exigência maior, porque é a segurança daquele produto que ele vai consumir. Então, esses três eixos eles têm que conversar. E, logicamente, seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, as normas técnicas que estão sendo lançadas, inclusive eu queria falar que nós vamos disponibilizar essas normas no nosso site da biossegurança, né, e para ajudar nessas reflexões que foram trazidas. E agora eu queria que a Mariana trouxesse as perguntas e depois, no final, a gente finaliza com essa. Queria agradecer muito as duas, a Tânia e a Renata, pelas belas reflexões. É um desafio a produção de refeições em pequena, média e grande escala. E, neste momento de pandemia, esse desafio ele quadriplicou. Então, nossa atuação vai ser muito importante para ajudar a sociedade nesse contexto. Mariana, agora é com você. Mariana? Bom, então, dando prosseguimento, né, ao nosso evento, muito obrigada, Renata e Tânia, por toda a explanação. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Alguma complementação, a gente pode ir conversando, Isso. né, Tânia? Então, em relação, assim, como eu falei, a vigilância sanitária, ela só vai realmente exercer o seu poder de polícia, lógico que a gente trabalha também muito em caráter orientativo, mas a gente só pode obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa caso isso esteja previsto na legislação sanitária. E a legislação sanitária, ela tem a legislação federal, a legislação estadual e a legislação municipal. Então, caso uma infração, não importa se é pessoa física ou pessoa jurídica, ou seja, não importa se é uma empresa ou um cidadão, né? Todos nós somos cidadãos, apesar de alguns acharem que devido à formação não é, mas todos nós somos cidadãos. Então, não importa, né? Se a obrigação está posta dentro de uma norma jurídica, né, para aquele indivíduo ou para aquela empresa, ela tem que ser cumprida. Se ela não é cumprida, a vigilância sanitária pode utilizar o seu poder de polícia, e a gente tem dentro desses poderes de polícia as medidas preventivas, né, que é para você prevenir o risco, normalmente são medidas imediatas, né, se eu vou num estabelecimento, eu posso interditar aquele estabelecimento, eu posso recolher um alimento, né, então existem essas interdições cautelares, tem uma série de medidas. E existem as medidas que são punitivas, né, e que normalmente se iniciam por meio da lavratura do auto de infração sanitária, e aquela pessoa vai ser penalizada, ou aquela empresa, frente às penalidades que estão previstas em lei. Na legislação federal, quem prevê as penalidades é a Lei 6437, de 77, né, inclusive desrespeitar o ato da autoridade sanitária, visando o cumprimento da legislação sanitária por si só, é uma infração sanitária. Então, se eu estou numa inspeção e eu solicito que uma pessoa, por exemplo, a minha legislação estadual ou municipal obriga o uso da máscara em determinados locais, e a pessoa está sem, só o fato dela se recusar é uma infração. Então, o fato dela não usar é uma infração, e o fato dela se recusar a atender a solicitação do fiscal sanitário também é outra infração.
Então, na legislação sanitária, não importa quem é o infrator, é pessoa física ou pessoa jurídica, mas se ele está descumprindo algo que está determinado numa legislação, seja federal, estadual ou municipal, ele pode ser penalizado. Isso é bem claro e tudo isso está previsto em lei, e também existem alguns estados e municípios que têm algumas regras complementares à lei federal. Obrigada, Renata. Eu só vou complementar, ela falou sobre a questão na visão, na percepção do órgão, né, da Anvisa. Eu queria colocar, talvez, para a gente refletir, né, isso que a Fabiana colocou, é o nosso papel enquanto universidade, entidades, associações de nutrição, de outras áreas que trabalham, né, com controle de qualidade, segurança do alimento, que eu acho que isso também tem um aspecto da falta de informação e percepção do que é a segurança do alimento, né? Porque a gente sabe que isso fica muito no bastidor do restaurante, e isso não é muito colocado. Então, será que não é o momento, já que nesse momento de protagonismo, né, dos restaurantes, não é o momento da gente também caminhar para a sociedade com orientações técnicas, explicando qual é a importância disso tudo, né? Então, fica aqui essa colocação para a gente pensar, né? Muito bom. Obrigada, Tânia e Renata. Vou para a próxima. Aqui eu vou juntar algumas perguntas. O Eduardo, Márcia, a casa da Helena também fez algumas. Então, assim, no início da apresentação, a professora Renata falou que não existe nenhuma evidência de contágio e transmissão de Covid pelos alimentos. Gostaria de saber em que aspectos se baseiam essas evidências. É na composição dos alimentos ou no manuseio e distribuição que não existe o contágio? Aí alguns falaram aqui, também ficam em dúvida em relação aos alimentos que são comercializados crus. E como é que ficam os utensílios no self-service, né? Inclusive, até vou aproveitar o gancho, hoje ocorreu uma matéria na televisão na hora do almoço, né, trazendo exatamente os restaurantes que abriram, muitos deles são self-service, e como isso está sendo administrado e colocando em prática as normas, né? Alguns muito bons, outros ainda começando. Bom, a gente dá o primeiro surto que a gente tem, ou até mesmo epidemia de doenças respiratórias causadas por vírus, e nem principalmente por coronavírus, né? A gente já tem casos de coronavírus, né, de doenças causadas. Lembrar que o que causa o coronavírus é um tipo, né, mas a gente tem outras, como por exemplo o SARS, que foi uma epidemia em menor proporção, mas foi, em que a gente já sabe que pelo comportamento desse tipo de vírus, que é transmitido por vias respiratórias, a probabilidade de transmissão é muito pequena, né? A transmissão principal que ocorre é pessoa a pessoa, em menor quantidade por meio de superfície. Além disso, a gente tem uma característica que o vírus não se multiplica no alimento, diferentemente, por exemplo, de uma bactéria, por exemplo, Clostridium botulinum, que ele contamina, condições apropriadas, ele se multiplica, forma toxina e causa todo o problema que ele causa. Né? E além disso, a gente tem na manipulação de alimentos, na preparação de alimentos, também algumas etapas, né, que você minimiza, né, ou você elimina ou diminui bastante uma eventual carga de vírus que possa ter naquele produto, como o processamento térmico e as etapas de desinfecção. Então, o que se fala hoje em dia, não é só a Anvisa que fala, mas as autoridades de saúde principais do mundo, a OMS, FAO, FDA, EFSA, são unânimes em falar, não existem evidências, né? Mas é impossível haver a transmissão por alimentos, ninguém fala isso, porque, como falou, é uma doença nova, que ainda está sendo produzido conhecimento, então não tem. Mas que a característica do vírus, o histórico que a gente tem de outras doenças também causadas pelo mesmo tipo de vírus da mesma família, né? A impossibilidade dele se replicar nos próprios alimentos, a cadeia de processamento de alimentos que você tem, isso diminui bastante a chance de contágio. E a gente não tem reportado ainda na literatura esses casos. Pode ser que amanhã a ciência mude? Pode. Pode ser que haja alguma transmissão pontual? Pode ser, porque, como eu falei, né, o alimento é uma superfície, é matéria, se é matéria ele vai ter uma superfície, é possível que, numa possibilidade que o vírus se deposite ali, numa embalagem do alimento, uma pessoa pegue aquela embalagem e depois leve à boca, isso não é impossível,
mas que o que a gente tem relatado na literatura, o que a gente sabe dos históricos de outras doenças causadas por vírus respiratórios, é que essa probabilidade é muito pequena, e que a gente não tem ainda isso reportado na literatura, né? Então, em relação a alimentos crus, gente, alimentos crus têm que ser higienizados, né? Se não é o Covid, a probabilidade é pouca do Covid, mas a probabilidade de uma parasitose é grande, né? A gente tem folhosos, vegetais folhosos que vão ser consumidos crus, a gente tem frutas que, dependendo da forma de produção, de manipulação, ele pode vir contaminado. Então, alimentos crus têm que ser, sim, higienizados adequadamente, têm que ser limpos e desinfectados. Isso faz parte das boas práticas de manipulação de alimentos com Covid ou sem Covid, porque existem várias centenas de outras doenças transmitidas pelos alimentos que já exigem isso há muito tempo, né, da gente, né? Então, esse perigo dos alimentos crus também tem que ser minimizado por essas etapas que a gente tem de limpeza e desinfecção, né? É lógico que existem outros alimentos que não podem ser limpos e desinfectados, né? Hoje em dia a gente tem as comidas japonesas, né, de peixes consumidos crus, mas aí o risco existe, gente. O risco, eu falo risco não é nem do Covid, é o risco de outras várias doenças que são absurdos. A pessoa, quando come um alimento cru, de origem animal, principalmente, que não pode ser limpo nem desinfectado, que não vai ser submetido a tratamento térmico, eu acho que, não vou nem falar isso, mas assim, não é só com Covid que ela tem que se preocupar, né? Ela está se expondo ao risco de contrair uma DTA que é bastante elevado. Então, é uma coisa que não existe, assim, lógico, né, que as boas práticas vão minimizar, mas a gente não tem as etapas que poderiam praticamente eliminar aquele risco. E self-service, né, a questão dos utensílios, é um desafio mesmo, gente. Assim, como a gente falou, os self-service são contraindicados nessa questão da pandemia, né? A questão da manipulação pelas próprias pessoas que estão servindo dos utensílios, as pessoas passando em frente àquele alimento que já está pronto para o consumo, né? Por maior cuidado que você tenha, o risco existe. Então, o ideal é que não haja self-service. Acho que a Tânia foi bem feliz quando falou. Esses serviços teriam que se reinventar. Mas se eles estão funcionando, gente, utensílio, por exemplo, né, tem que pegar e pôr alguém da sua confiança, um trabalhador seu, para servir a pessoa. É chato, porque o self-service, a pessoa, né, o cliente quer ter autonomia de pegar quanto ele quer, escolher, mas se você quer minimizar aquele risco, você não vai poder deixar. Renata? Já um lavatório. Opa, voltou? Agora voltou. Ah, tá, deu uma caída aqui para mim também. Então, assim, você vai ter que disponibilizar um lavatório para o seu cliente antes dele entrar na linha para pegar o alimento. Você vai ter que orientar o seu cliente, não fale, não conversa, não tussa, não coça o nariz enquanto está pegando o seu alimento. Então, assim, são muitas adaptações. Para um self-service ser minimamente, né, seguro, e a gente está falando de seguro, né, porque tem grande manipulação de utensílios ali, tem grande passagem de pessoas, muitas adaptações têm que ser feitas. Bom, vou dando prosseguimento, já respondeu algumas perguntas, né, quando você colocou do indivíduo, né, a pessoa está passando pelo self-service, né, acabar contaminando. Aqui tem uma outra questão, o setor comercial tende a não seguir as boas práticas por entender como um custo. Como agora, com queda de vendas, diminuição de pessoas atendidas, aumento dos custos com embalagens, EPIs, passarão a atender a partir de agora? Bom, essa questão de custo, ela é complexa e grande, mas eu vou tentar, assim, resumir, né? É óbvio que com toda essa recomendação e essa adaptação que a gente tem que fazer, isso tem um impacto, com certeza. Especialmente nesse momento com quebra de vendas. O que eu poderia dizer, assim, primeiro, nós sabemos que, assim como os custos são apertados, a margem de lucro muitas vezes não, né, é pequena. Entretanto, nós temos diversos outros custos que a gente chama de fábrica oculta, né, que são despesas e custos que nós temos e que muitas vezes o dono nem sabe que existe. E eu diria que na cozinha existe lá um espaço para grande desperdício de dinheiro
por uma falta, uma série de controles que não são feitos no empreendimento. Então, acho que nesse momento é um momento de, primeiro, você tem que conhecer bem qual é a participação das parcelas do teu custo fixo, custo variável, porque nesse momento o custo fixo vai ter um impacto muito grande em relação aos seus resultados, né? O custo variável vai variar em relação ao teu volume de produção, então ele não teria um impacto tão grande, mas o custo fixo, sim, porque você vai manter os seus custos fixos com um volume de vendas menor. Então, assim, primeiro você tem que conhecer bem qual é a participação disso, qual é o teu CMV, qual é a margem de lucro e quais são os outros custos que você tem nessa fábrica oculta que você pode trabalhar para compensar esse aumento dos gastos, né, com descartáveis. Por outro lado, quando você tem um aumento de gastos com descartáveis, talvez reduza também o seu consumo de saneantes, né, porque você não vai mais fazer lavagem e desinfecção de tantos utensílios. Além disso, você vai ter, se você trabalha só em alguns horários, você vai ter redução de luz. O grande problema é que nos empreendimentos, na área de alimentação, especialmente os comerciais, não se tem um planejamento e um controle orçamentário de despesas e custos tão rigoroso, e as pessoas não sabem quais são as parcelas dos seus custos que estão relacionados ao custo total do seu produto, do seu serviço, e também em relação ao seu preço. Acaba se praticando um preço do mercado, né? Mas quando você pergunta o que está envolvido ali, não se sabe. Então, esse vai ser um momento em que a gestão financeira, né, e contábil, ela vai ter uma importância muito grande, para você saber aonde é que você pode mexer. Ok? Obrigada, Tânia. Aqui achei uma outra pergunta que eu acho pertinente, né? Já se fala em método baseado em exposição aos ultravioletas para desinfecção sem produtos químicos dos itens alimentares. Vocês teriam alguma informação sobre isso? O que a gente tem na legislação sanitária, por exemplo? A legislação de BPF, ela não lista a forma de limpeza e desinfecção que você vai utilizar, né? Então, fica a cargo da pessoa utilizar métodos que sejam validados cientificamente e também, no caso de utilização de produtos regularizados, né? Então, equipamentos, né? Normalmente, equipamentos são equipamento da área da saúde, ele tem que estar regularizado perante a Anvisa. Se for um saneante, no caso um saneante, um produto químico abaixo de hipoclorito, ele teria que estar regularizado. Mas, assim, de forma geral, a gente vê que existem, né, algumas pesquisas sendo realizadas com a questão do ultravioleta, né, inclusive na área de alimentos, ozônio também, tenho visto algumas coisas em relação a isso, mas são equipamentos caros. E não assim, o alimento, né, quando a gente fala alimento, a superfície do alimento, ela é um grande desafio, né, porque normalmente são alimentos, são produtos que têm formatos variados, né, e a gente sabe que a luz UV, ela tem que atingir toda a superfície do produto para ela conseguir desinfectar, né, quem já trabalhou em laboratório, né, naquelas câmeras, né, para desinfecção por UV das como é que a gente fala? Aquelas plaquinhas, né, de Petri. Então, a gente sabe que se a gente colocar de um jeito, não vai desinfectar. Então, imagina o desafio isso para um alimento de formato variado, textura variada, e por aí vai. Então, é um método que pode existir, pode vir a ser promissor, mas, assim, eu fico pensando em pequena escala, né, em serviços pequenos, eu acho muito difícil dele vir ser implementado. Eu vejo muito talvez empresas muito grandes que já tenham produtos em formatos específicos, tamanhos específicos, ele possa ser útil, mas a gente não tem nada ainda, assim, pelo menos que eu tenha visto, assim, de solicitação, de autorização, de questionamento em relação a isso. Eu não tenho visto muita prática no Brasil em relação a isso, não. Eu acho que tem que ficar cuidado com as questões de custos e as limitações que os empresários estão nesse momento, né? A gente tem grande parte dos empresários, assim, praticamente falidos. E eu acho que nós temos mecanismos na legislação e procedimentos de boas práticas de manipulação que permitem você trabalhar naquela realidade, adequando, às vezes, questões menores, não precisa ter um investimento alto. Então, é pensar nessa situação, tá? A gente tem mais duas perguntinhas para fechar. Vou fazer uma, depois a gente fecha com uma outra sobre a parte de EPIs.
Hoje observa-se que muitas empresas permitem aqui entrega de quentinhas por pessoa física ou jurídica. Quais são os cuidados a serem adotados tanto para o entregador ou para quem recebe? Dá para você... Desculpa, eu me distraí um pedaço, perdi um pedaço da pergunta. Observa-se que muitas empresas permitem aqui entrega de quentinhas por pessoa física ou jurídica. Quais são os cuidados a serem adotados tanto para o entregador como para quem recebe? Então, essa é uma questão que eu até coloquei como uma barreira, né? A gente sabe que hoje com esses aplicativos, a gente tem boa parte das entregas feita por profissionais que não são do estabelecimento, né? E assumir, não sei se talvez, Renata, possa falar da questão da corresponsabilidade civil, né? E até criminal em relação a isso, mas... Oi? Legal, né? Legal, obrigada. Legal em relação a isso. Eu acho que, assim, existe uma corresponsabilidade e o dono do estabelecimento não vai, em nenhum momento, se eximir de qualquer culpa porque ele entregou para um terceiro fazer o delivery, né? Que eu acho, assim, por mais que a gente diga assim, o ideal era que o entregador fosse da própria empresa, de contrato com a empresa, a gente sabe que isso traz uma segurança jurídica, inclusive o próprio entregador, né? Essa não é a realidade, né, que a gente vive hoje, especialmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas perderam empregos e muitos estão pegando bicicleta do Itaú para fazer entrega, né? Essa é uma realidade. Assim como muitos estão fazendo suspensão de contrato. Então, assim, a gente está num momento tão complicado que, de uma certa forma, a gente precisa ser flexível com relação a essa situação, mas mantendo o rigor da responsabilidade do dono do estabelecimento, garantir que aquele que entrega tenha toda a capacitação, tenha os EPIs necessários, tenha a formação necessária e cumpra os procedimentos. Esse é o que eu acho que é o mecanismo que a gente precisa implantar, né? Não é entregar e o cara vai entrega para o outro e para o cliente, a gente não sabe o que está acontecendo. Essa responsabilidade continua sendo do empreendimento que está fornecendo as refeições. Não sei se a Renata quer complementar. Eu vou falar sobre a ótica da legislação sanitária. A legislação sanitária ela não acompanhou essas novas formas, né, de lidar com alimentos, inclusive na entrega, na questão do delivery, né, por meio de aplicativos, em que você tem pessoas autônomas, né, que prestam aquele serviço por uma empresa que está sendo contratada por outra empresa, né. Mas, assim, sob a perspectiva da legislação sanitária, as boas práticas, elas têm que ser implementadas, né? A gente fala que a segurança dos alimentos, ela é do campo à mesa, né? Então, inclui desde o plantio, a colheita, até o momento da entrega, do transporte para o consumidor final. E as empresas de aplicativos não estariam dispensadas disso. Não existe nada na legislação sanitária que fale que as empresas estão dispensadas de cumprir as regras relacionadas às boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos. Não importa se ela tem um contrato com uma pessoa autônoma, uma terceirizada, uma pessoa física ou não. Ela tem responsabilidade administrativa de forma a garantir a segurança sanitária daquele produto. Então, caso numa investigação sanitária seja averiguado que aquela empresa participou para aquele agravo, para aquele problema de saúde relacionado ao alimento, ela vai ser penalizada da mesma forma que a empresa fabricante ou que elaborou o serviço, o alimento também seria. Então, todos na cadeia podem ser responsabilizados, né? Então, isso é clássico. E os cuidados seriam os mesmos, né? Assim, eu não vejo como ser diferente, né? Por exemplo, treinamento das pessoas que trabalham, né, entregando esses alimentos, né? A questão do tempo, né? Manter o alimento numa temperatura adequada durante o transporte, a questão dessas pessoas que trabalham terem como lavar as mãos, terem acesso a EPIs, terem acesso, né, aos mínimos cuidados que elas têm que ter para poder trabalhar de forma segura. Mas a gente sabe que isso não acontece, tanto é que a gente viveu agora, né, recentemente, uma greve dessas pessoas, né, que prestam esse serviço para esses aplicativos,
pedindo melhores condições de trabalho. Mas é uma coisa que a legislação tem que talvez focar, talvez não seja necessária uma legislação, mas orientações específicas para isso, eu acho que é fundamental sim, mas legalmente as obrigações são a mesma, não existe nenhuma desobrigação por parte das empresas, porque elas são aplicativos de delivery, né? Isso não tem na legislação sanitária. Tânia, seu microfone está fechado. A gente pode dar como exemplo o que a gente sugeriu de parcerias, né, com os parceiros comerciais, o quanto você pode ter de parceria para a capacitação dos entregadores com a empresa do aplicativo do Rappi, né, do iFood. Essas parcerias, elas são necessárias, né, quando a gente fala assim, na gestão, a gente pensa quais são os stakeholders, né, ou as pessoas chaves, ou os elementos chaves do meu negócio. Um deles é esse: se eu preciso garantir a segurança do alimento no meu restaurante, preciso também até a residência do meu cliente, eu preciso pensar que eu vou ter que ter parcerias de capacitação também com esses operadores hoje, diante dessa nova realidade da tecnologia, né? Obrigada, Tânia. Eu vou só fechar, então, com a última pergunta, porque a gente já bateu o teto do horário. Aqui veio falando um pouco a Luciana Esper sobre o uso obrigatório de máscara, se a Anvisa já traz alguma coisa, né? E falando um pouco do que é obrigatoriedade referente ao município, né? No município do Rio, você tem uma regra, no município de Niterói, você tem outra regra. E aí, no final, ela colocou se há uma tendência ou estudo da Anvisa no sentido da obrigatoriedade de máscara na manipulação e os riscos desse fator, já que, como foi falado, a máscara, se não adequadamente utilizada, pode ser uma importante fonte de contaminação. Vou deixar para você, Renata. A legislação sanitária, ela não obriga o uso de nenhum EPI, né, excetuando o uso de luvas para manipulação de alimentos prontos para o consumo, que tem uma regra específica, e dos uniformes, né, também ela fala uniformes adequados, tudo, mas ela não obriga, por quê? Porque é uma situação muito caso a caso, como foi dito, né. O EPI, primeira coisa, ele não é obrigatório só devido à legislação sanitária. Né, a gente tem a legislação também relacionada à saúde do trabalhador, que não é de competência da Anvisa, é do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, né, esses órgãos relacionados à saúde do trabalhador que obrigam. Então, por exemplo, se eu tiver uma fábrica em que eu tenho muita suspensão de pó, é obrigatório que os meus trabalhadores usem máscaras adequadas para evitar problemas respiratórios. Né? Então, essas plantas de alimentos em pó, tudo isso provavelmente vai ter muito utilizado. Quando eu tenho manipulação de produtos, né, eu posso ter numa empresa, não as pessoas que estão manipulando o alimento, mas quem manipula produtos químicos utilizam máscara por causa do cheiro, do vapor. Então, existem várias situações em que a máscara pode ser necessária ou não. Então, dificilmente a legislação sanitária federal vai entrar nesse tipo de obrigação, porque pode ser que caiba em algumas situações e pode ser que seja totalmente descabível em outra. Uma empresa, por exemplo, em que eu tenho muito vapor, né, muito vapor, um ambiente muito úmido, uma conserva vegetal, que eu tenho aquelas grandes autoclaves, né, e que eu tenho muita limpeza de chão, muita água no ambiente, dificilmente vai ser um ambiente adequado para o uso de máscara, porque aquela máscara vai ficar molhada a cada minuto. Né? Então, existem ambientes e ambientes. Então, não existe, né, eu não vislumbro nenhuma possibilidade de uma legislação sanitária federal obrigar o uso específico de um EPI como máscara. Né? E pensando no contexto da Covid, a gente tem vários contextos epidemiológicos dentro do Brasil. Por exemplo, foi citado o exemplo de Niterói e do Rio. Né? A gente sabe que a cidade de Niterói está tendo uma taxa de contágio muito menor do que a cidade do Rio, são vizinhas, né? No Rio a máscara é obrigatória, talvez em Niterói não seja. Então isso dá liberdade também para os gestores de saúde implementarem as medidas de acordo com o seu contexto epidemiológico, né? Mas que hoje existe a recomendação da Anvisa de utilização das máscaras, inclusive no ambiente de manipulação, devido ao Covid-19, a recomendação ela existe. Né, porque visando diminuir a contaminação. Mas isso não exime que sejam adotados todos os cuidados em relação ao uso daquela máscara.
Máscara contaminada é risco, uniforme contaminado é risco, mão suja é risco, utensílio sujo é risco. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado também com a máscara, mas não unicamente com ela. Mas que a recomendação em nível federal, no âmbito da Anvisa, que sejam adotadas também nos serviços, nas empresas de manipulação, visando o quê? Visando manter aquela força de trabalho sã, visando diminuir o risco de contaminação. Mas, gente, se as pessoas não trocam a máscara adequada, o risco não é só de Covid, né? O risco é de várias outras doenças, né? Por isso que também não existe o uso generalizado, a recomendação generalizada de máscara em serviço de alimentação. Tudo é boa prática, gente. Boa prática, se não seguida em qualquer ponto da cadeia de produção e de manipulação de alimentos, é um risco, né? Isso vale para máscara e para qualquer outro ponto que a gente possa abordar. Qualquer um deles aqui, os riscos vão existir quando não seguidos. Obrigada, Renata. A gente encerrou as perguntas. Então, Maristela, eu vou fazer o encerramento pela biossegurança e você faz as considerações finais, tá? Tá bom. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, né, a Renata Ferreira e a Tânia Mussi por estar aqui com a gente, né, no nosso segundo seminário online de capacitação e sensibilização em biossegurança, né, a gente está tendo agora uma série de eventos, né, que vão tentar abarcar, né, tudo que a gente está passando nesse momento especial do Covid, né. Eu acho que essa parte de alimentação é o que vai gerar maior, né, acho que grande número de perguntas por conta da realidade, né, a gente vai acabar voltando ao trabalho físico, a gente vai ter que realizar refeições fora de casa, e como é que isso vai estar acontecendo, né? Eu acho que foi muito interessante todas as colocações, porque a gente teve legislação e teve a prática muito próxima, né, que eu acho que esse é o grande objetivo, da gente conseguir trazer isso para a nossa vivência. Eu só tenho a agradecer, então, também a todos os participantes do evento, e vou deixar com a Maristela para fazer as considerações finais. Muito obrigada, Renata. Eu queria Tânia, só dar um recadinho que eu esqueci, gente, é super importante. A Anvisa disponibiliza, gente, eu não sei se é de conhecimento de todos, um curso para manipuladores de alimento, né? É online, é um curso de 12 horas, ele dá certificado, a gente sabe que a legislação sanitária exige que os manipuladores sejam qualificados, então esse curso está disponível, ele está agora sendo realizado em parceria com a ENAP, né? Então o certificado sai pela ENAP. Então, para encontrar isso, acessar esse curso, basta entrar na página da Anvisa lá, né? portal.anvisa.gov.br, entrar em alimentos. Quando você entra na parte de alimentos, logo na página principal você vai lá, faça o curso de manipulação. Então, gente, faça, é uma ótima oportunidade, né? As pessoas que têm, que são proprietários ou que trabalham em serviços de alimentação, façam para recuperar conhecimento, mesmo às vezes a gente acha que sabe muito, não precisa, mas 12 horinhas, faz lá, tem muita coisa que talvez possa tirar dúvida, possa ajudar, e vai estar reciclando os conhecimentos. E dúvidas, gente, dúvidas para a Anvisa podem ser encaminhadas também pela nossa central de atendimento, a Anvisa tem o 0800, é o 0800 642 9782, e também tem o atendimento por meio da internet, né, que é o que a gente chama de Fale Conosco. Também está lá no site da Anvisa, portal.anvisa.gov.br/contato. E aí lá tem vários formulários que podem ser encaminhados para retirar dúvidas. Então, é um canal de comunicação com a agência. Maristela, com a palavra. Queria agradecer mais uma vez, em nome da comissão e do programa de biossegurança da Universidade Federal Fluminense. Vocês trouxeram várias colocações muito importantes. Eu acho que o papel da universidade também é esse, extensionista, onde a gente pode auxiliar de alguma forma a sociedade. Eu acho que vocês trouxeram um contexto, um arcabouço. Ai, caiu. Maristela, você não está... Nós estamos vivendo agora, e também atualidade, ou seja, as normas atualizadas, e é um desafio onde os gestores dos restaurantes, os consumidores, mas eu acho que o mais emblemático é, além da infraestrutura que requer, a palavra da moda é retomada, né? Além dessa infraestrutura, tanto com relação
a higienização de utensílios, de mãos, estrutura física, espaçamento, distanciamento, uso de máscara, uso de luvas ou não, é a capacitação dos manipuladores, dos entregadores, que vocês falaram muito bem, que eu acho que não se esgota a responsabilidade do empresário, do dono do restaurante, entregar o alimento. É o caminho que ele faz, né? A cadeia produtiva de alimentos, a cadeia toda, ela é muito importante. E agora, mais ainda, com a questão da pandemia. Então, eu acho que nós só temos a agradecer, espero que tenhamos contribuído bastante com a sociedade nesse momento tão desafiador e que todos nós sejamos iluminados e possamos atravessar isso de uma forma o mais suave possível. E agradecer também a todos aqueles que, de alguma maneira, não deixaram o mundo parar, né? E os profissionais de saúde, os produtores de alimentos, os entregadores, e que a pandemia ela tenha um final breve. Então, agradeço muito a Tânia, a Renata, pela colaboração, pelas explanações e contribuições para que a gente realmente supere este momento. Obrigada. Luiz, quer falar alguma coisa? Mariana? Eu já... Luiz. Não, é só parabenizar a você e as suas convidadas palestrantes, que foram excelentes. Eu acho que o tema é extremamente relevante, a gente vê pelo nível das perguntas, né, que surgem. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente apresentar também à comunidade o trabalho que a gente vem desenvolvendo no nosso programa, né, de biossegurança. E parabéns a vocês aí. A nós. Muito obrigado. Obrigada, foi bom, gente, foi muito bom. E muito obrigada por quem participou. Né? E a gente vai disponibilizar o material no site da biossegurança, para que se aprimore, se aprofunde nos temas que foram abordados aqui. E boa noite. Até a próxima. Isso. Até a próxima, gente. Muito bom. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite a todos pela participação.